Olha, se você tá com a vida cheia de problemas, cheia de dificuldades, esse vídeo é especial para você. Então não saia desse vídeo que eu tenho uma mensagem para você. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que todos nós, todo ser humano tem problemas, todo ser humano tem dificuldades, passa por situações difíceis. Então você não é a única pessoa e com certeza não é a pessoa que sofreu tanto. Eu vou trazer aqui exemplos de pessoas que tiveram problemas difíceis e situações que poderiam ser irreparáveis. Mas o que eu quero falar aqui é primeiro entender para quem é. Você é uma pessoa que está cheia de problemas. E o primeiro ponto é: esses problemas são consequência ou parte do processo que eu posso chamar de estágio. Existem duas coisas. Nós temos problemas como consequências das nossas escolhas. Às vezes a gente opta por um caminho pensando que vai dar certo, a gente vai tentar fazer um investimento, vai dar certo e não dá certo. Eu poderia citar vários exemplos de situações que eu já tentei fazer. Eu já tentei investir no tráfego pago e não deu certo. Talvez porque eu não tinha experiência e conhecimento acerca de toda a estrutura que funcionava e eu pensei que ia dar certo. Eu uma vez já investi em uma loja de, de serviços de informática e também não deu certo. Também já quis investir no ramo de venda de roupa, não deu certo. Enfim, tem várias situações que a gente pode dizer que não está dando certo. E tem outras questões como problemas, como o desemprego, a saúde não está legal, o rendimento na questão familiar não está dando certo, o relacionamento entre família. Enfim, existem tantos problemas, tantas situações, pessoas que estão no hospital com várias dificuldades. Mas entenda uma coisa: ou você está num problema que é consequência das escolhas que você cometeu e tem como resolver, ou você faz parte do segundo grupo, que é o grupo de pessoas que estão com problemas de estágio. Vamos lá. O que é isso? É uma etapa da sua vida que você precisa passar para que você tenha maturidade e experiência. É claro que eu não estou aqui enaltecendo que você viver uma vida miserável, uma vida ruim, vai te fazer você ser próspero lá no futuro. E não estou dizendo que para você ser próspero, você precisa passar por várias situações ruins. Eu estou dizendo aqui que tem pessoas que estão no estágio. Por exemplo, a gente sabe de vários exemplos de pessoas que tinham uma empresa pequena que sofreu falência, não desistiu, insistiu e conseguiu ter uma vida equilibrada. Mas eu quero falar para vocês aqui de dois camaradas aqui como consequência e estágio. Consequência. Vamos lá. Asaf é um homem na Bíblia que eu gosto de usar o exemplo dele, que ele passa por um processo de consequência. O que acontece com Asaf? Asaf, ele é pastor, ele é cantor, ele dirige uma estrutura dentro lá da tribo dele, do povo dele. Ele é um ministro, é um pastor e começa a louvar a Deus. Ele é um camarada conhecido como compositor de vários salmos, uma pessoa bem, mas ele começa a analisar que a vida dele está em terríveis problemas. E tantos problemas que ele começa a dizer assim: poxa, cara, a vida de fulano de tal, a vida de fulano é uma vida boa e o camarada só faz besteira. A gente faz isso, a gente passa por isso. Tem muitas vezes que a gente fica assim: puxa, cara, a vida de fulano de tal é tão boa, mas o cara faz isso, faz isso, faz isso, e eu tô tentando fazer o certo e não consigo prosperar. Asaf tá nessa situação. É um tipo de problema que a gente passa. Ou um tipo de pessoa. Talvez você seja o exemplo Asaf, que começa a olhar para a vida das pessoas e dizer: poxa, fulano de tal não era para ter essa vida.
né? E tá tendo essa vida. Como é que eu tô tentando ser um camarada cristão, tô tentando fazer a coisa correta, faço tudo certo e não consigo prosperar? Asaf tem esse problema. E ele começa a olhar a situação da vida dos outros e ele começa a se sentir ruim, ele começa a ter características de uma pessoa que entra em depressão porque ele começa a parar de viver a vida dele e olhar para a vida dos outros. E aí ele está cheio de problemas, cheio de dificuldades. A questão é que lá no final ele vai ter uma resposta de Deus. Ele vai saber onde que as pessoas vão ter o final da vida delas, ou seja, essas pessoas que ele começa a dizer, poxa, fulano de tal não devia estar bem e tal. Então ele vai saber o que vai acontecer como consequência para essas pessoas que estão fazendo o erro. E Deus traz uma restauração na vida dele. Mas talvez você não seja essa pessoa. Talvez você seja uma pessoa como Jó, que está em um processo de estágio. Jó é o exemplo de estágio que muitos não querem passar, mas passam. Um exemplo o que eu uso de Jó é mostrando que faz parte do processo da nossa vida passar por situações de provas, de tempestades, para que a gente tenha maturidade. Jó ele passa por essa situação e é uma situação muito difícil. Com certeza você está em uma situação de vida que não se compara ao que Jó passou. Perder tudo de uma só vez, você já perdeu todo o seu dinheiro, seus filhos, até o equilíbrio do relacionamento conjugal dele estava em jogo e tudo dele, até a sua saúde física não estava bem. Então tudo isso de uma só vez, com certeza você não está nessa situação. Mas você pode estar numa situação difícil. E o que eu quero dizer tente entender qual como é que você está. Você está em um processo de estágio ou consequência? Se é consequência, entenda que foi suas ações. Se são suas ações e você está na consequência, entenda como você pode reverter isso. É modificando as suas ações. E no processo do estágio de Jó, é muito simples. É entender que você está dentro de um processo, que isso não vai ser para o fim, mas sim para você ter uma vida melhor, para você ter maturidade, para você ter experiência. E se acalme. A grande questão é você se acalmar. Posso utilizar o exemplo dos discípulos quando estavam no meio de uma tempestade, sem Jesus no barco, só estava eles, e eles começam a sofrer terríveis problemas, vento forte e além do vento forte, ondas, e eles começaram a ficar desesperados. Quando pensa que não, aparece um ser no meio do mar, da tempestade, dizendo, ei pessoal, tudo bem aí com vocês? E o pessoal começa a gritar, que até eu gritaria, olhando alguém, eles pensavam que era um fantasma, eu também pensaria. E às vezes quando a gente acha que o problema está no fim, aí parece que aumenta o problema da gente e a gente fica sem entender. Mas a gente precisa entender que quando nós trazemos Jesus para a nossa vida, quando nós entendemos que faz parte do nosso processo de aprendizado, os problemas, e que não é para nos destruir, mas sim para solidificar a nossa fé, o nosso emocional, e a gente começa a entender tudo isso e começa a transformar esse problema como um processo e entendendo que vai acabar, que vai ter um fim. E quando chegar esse fim, você vai estar feliz, alegre, como Jó, que esteve feliz, alegre, teve outros filhos, teve outras riquezas, cresceu, prosperou e tudo bem. Faz parte da vida você ter problema. O que você não pode é ficar murmurando, reclamando e dizendo não vai dar certo. Levante a cabeça, siga firme que vai dar certo. Então, se você está com a vida cheia de problemas, não se preocupe. Você não é o único, você não é o mais agraciado cheio de problemas. E isso é parte do processo que você vai conseguir vencer, se Deus quiser e se você quiser também. Porque a questão de você mudar é um processo da mentalidade sua. Se você quer mudar, você consegue. Se você não quer mudar, você não vai conseguir, nem que 1000 pessoas estejam insistindo com você. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal. É apenas um vídeo que eu senti vontade de compartilhar com vocês. Se sua vida está cheia de problemas, não se preocupe. Coloque Deus na frente de tudo, tenha fé,
Comece a entender o que está acontecendo, comece a tentar resolva um de cada vez e cada vez mais você vai começando a crescer, vai prosperar e Deus vai te abençoar. Um forte abraço, até mais.